de Jesus Cristo. E aqui estamos hoje. O tema da palestra é exatamente o autoconhecimento à luz da doutrina espírita. Qual de nós, em algum momento da sua existência, não parou para perguntar a si mesmo: qual é o sentido da minha vida, não é? Quem sou eu? Essas duas perguntas vêm povoando o imaginário dos homens desde que eles aqui começaram a encarnar. Desde a época das cavernas, o homem olhava para o céu estrelado, ainda sem a inteligência desenvolvida, e dentro das suas limitações perguntava quem era ele, qual o sentido da vida. Os filósofos da Grécia se debruçaram sobre essas perguntas e até hoje nós não encontramos a resposta adequada. A doutrina espírita veio trazer uma série de informações que nos facilitou a compreensão do porquê nós estamos aqui. E é isto que nós vamos conversar um pouco com vocês. O Livro dos Espíritos, na pergunta 919, Kardec pergunta aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Os espíritos responderam: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, a exortação socrática é o caminho para que nós possamos nos encontrar dentro do cenário que estamos habitando. Existem algumas leis que regem o funcionamento do universo, que nós aqui denominamos de leis cósmicas. A primeira delas é a lei da evolução, ou lei do progresso. Nesta lei estão inscritos tudo o que existe no universo: os planetas, as pessoas, os animais, os minerais, enfim, tudo no universo está sujeito, está sob as ordens, sobre a influência da lei da evolução. Ou seja, a evolução é contínua, todos vão progredindo sem parar. Uns vão progredindo mais rapidamente, outros vão progredindo mais lentamente, outros até tentam ficar estacionados, mas a força desta lei, mais cedo ou mais tarde, vai obrigá-los a caminhar para frente. Então, é uma fatalidade que nós aqui estamos e estamos sempre caminhando para uma situação melhor. Aparentemente, nós podemos, de uma encarnação para outra, regredir, entre aspas. Por exemplo, uma pessoa é rica, tem posses, numa outra encarnação ela vai vir como mendigo, morar numa favela. Isso, numa olhada simplista, pode parecer uma regressão, mas não é uma regressão, é apenas uma alternância de papéis. O íntimo da criatura não regride, tá? Todas as conquistas que o espírito faz, ele não as perde em momento algum. Por quê? Através da lei, da segunda lei, que é a lei da reencarnação, nós vamos adquirindo experiência. Como crianças no jardim de infância, nós vamos recebendo os primeiros ensinamentos. À medida que nós vamos crescendo, vamos adquirindo novos ensinamentos, e cada vez ensinamentos mais aprofundados, até que entramos no ensino superior, na faculdade,
e nos formamos. Assim é na evolução de um estudante. A evolução do espírito também é desta maneira e se processa em diversas escolas, que são os diversos planetas espalhados pelo universo, e se processa gradativamente. Então, aqui na Terra, que ainda é um mundo de expiação e provas, ainda é um mundo mediano a nível evolutivo, nós encontramos pessoas encarnadas nos mais diversos níveis evolutivos. Então, desde selvagens, aborígenes na Austrália, até eminentes cientistas, espíritos inteligentíssimos, ou espíritos muito evoluídos moralmente. Então, cada um de nós está num degrau da sua escala evolutiva. E aqui a Terra abriga uma variada gama desses espíritos, ok? E por último, a lei de causa e efeito, ou seja, nós adquirimos a possibilidade de fazer escolhas, ou seja, o nosso livre-arbítrio possibilita-nos escolher entre o caminho A ou o caminho B. E muitas vezes nós fazemos essas escolhas baseados nas experiências anteriores. Mas algumas das nossas escolhas são infelizes, são negativas. Só que nós vamos sofrer a consequência dessas escolhas. Nós vamos colher aquilo que houvermos plantado. Então, se nós plantamos boas atitudes, boas escolhas, nós vamos, ao longo do tempo, colher os frutos dessas nossas decisões. Se, ao contrário, as nossas opções tiverem sido infelizes, nós vamos também, no futuro, colher os frutos dessas escolhas. Disso ninguém foge. Ninguém foge. Pode demorar hoje, amanhã, uma encarnação, 10 encarnações, mas mais cedo ou mais tarde nós vamos nos defrontar com os frutos que houvermos plantados. Por quê? Porque sem este exame, nós não cresceríamos. Nós precisamos nos tornar responsáveis pelo nosso crescimento. E para que isto aconteça, nós temos que aprender a colher os frutos que houvermos semeados ao longo da vida. Mas não vamos ficar tão preocupados, porque todos nós erramos. Todos nós fazemos escolhas, às vezes, desastradas. O erro faz parte do processo de crescimento. Muitas pessoas, quando conhecem a doutrina, começam a se cobrar excessivamente. Ai, meu Deus, eu não posso ter inveja, eu não posso ser avarento, eu não posso ser ciumento. E como não conseguem magicamente se livrar dessas características, passam a se punir, passam a se sentir culpados por ainda estarem com essas características. Vamos entender que a doutrina dos Espíritos nos ensina que devemos crescer através do autoconhecimento. Entretanto, não significa isto que nós consigamos, numa única existência, realmente extinguir uma ou outra característica que nos é contínua, um padrão que a gente traz de muitas e muitas vidas. Então, não é fácil mudar esse tipo de comportamento.
Mas o que se quer é que nós tenhamos a consciência do porquê estamos aqui, exatamente para enxergar com clareza o nível que nós estamos, para entender o que precisa ser mudado na nossa essência e para começar a fazer esforços nesta direção. Esse é o caminho, esse é o objetivo. Não importa se um consegue caminhar 2 quilômetros, o outro só 2 metros. Não importa, importa que a gente tenha a consciência que precisamos caminhar. E só vamos caminhar no nosso próprio território interior. Nós não vamos mudar nada, nem vamos mudar ninguém, a não ser nós mesmos. A única oficina na qual podemos trabalhar é o nosso próprio interior. Não podemos trabalhar na oficina do vizinho. Não temos a obrigação de mudar o nosso filho, a nossa esposa, o nosso companheiro. Cada um é responsável por si. Cada um é responsável pelas suas escolhas. E nós precisamos ter clareza nas nossas escolhas. Então, essas 3 leis vão governar toda a nossa caminhada evolutiva. Ah, você já botou, né? Você já passou esse... Isso. Tá. Você adiantou. Esse, agora o próximo. Tá. A jornada da alma. Nós fomos criados naquilo que eu chamo ponto A, que é a criação do espírito. Quando nós fomos criados? Ninguém sabe, ninguém sabe. Isso faz parte dos mistérios da criação. Nós temos que ter a humildade de reconhecer que no estado atual do nosso desenvolvimento, nós não temos condições plenas de entender algumas coisas. Eu costumo dizer que nós não temos as condições de entender o começo e o fim. Mal e mal a gente percebe o meio, não é? Mas vamos admitir que um dia fomos criados pelo Pai, tá? Nesse dia eu chamo do ponto A. E a partir das sucessivas encarnações, nós vamos crescendo, nós vamos adquirindo experiência. Percebam que a galinha vai ficando maior, né? Eu fiz esse slide da galinha em homenagem à minha netinha, que adorava as galinhas. Então, ao invés de botar humanos, eu botei as galinhas, tá? Elas também evoluem, tá? Os animais também evoluem, tudo na natureza evolui. Então, o que se aprende numa encarnação não se perde. Por quê? Porque senão não haveria sentido. Eu reencarno, aprendo uma série de coisas, desencarno, volto para o mundo espiritual e vou ocupar uma nova encarnação. Imagine que eu perdesse aqueles ensinamentos. De nada teria valido a pena. É como se eu desse um passo para frente e um passo para trás. Um passo para frente e um passo para trás. Então, essa experiência, ela é cumulativa. Ela vai fazendo parte do nosso arquivo espiritual. E cada vez que nós encarnamos, nos defrontamos com determinados testes, com determinadas provas, com o sentido do crescimento. E assim vamos burilando a nossa espiritualidade, até atingirmos a culminância de termos desenvolvido toda a nossa potencialidade. Aí também a gente não sabe como é que é isso, mas haveremos de ter conseguido, conquistado as condições de espírito puro. Tá? Então, se pegarmos o ponto A
E o ponto B, nós vamos criar uma estrada que percorre a eternidade afora, que é a jornada da alma, tá? E olha que interessante, né? Nós vamos voltar ao ponto de saída. Quando nós chegarmos no final da nossa jornada da alma, nós vamos voltar ao ponto do começo. Explico. Saímos do útero divino. Este foi o ponto de partida. E vamos voltar novamente ao seio de Deus. Esse é o ponto de chegada. É como se fizéssemos um círculo, que é a forma geométrica perfeita. Tá? A diferença é que, ao sairmos do útero divino, nós somos essências ainda pobres de experiência, sem nenhuma instrução, somos crianças espirituais. E vamos voltar a Deus como sábios espirituais. Tá? Então, nós percorremos a eternidade para nos lembrar do que sempre fomos. Isso que eu chamo de paradoxo da evolução. De qualquer maneira, é importante a gente nunca esquecer. Por que eu reafirmo isso? Porque no dia a dia nós esquecemos e nós trocamos a explicação. Nós somos, na realidade, seres espirituais. Então, a nossa natureza primordial é a natureza espiritual. Mas estamos vivendo uma experiência física. Tá? Toda existência física nada mais é do que uma passagem. É temporária, é transitória, de aprendizado e evolução. É como se nós estivéssemos aqui e fôssemos mergulhar no fundo do mar com aquelas roupas pesadas, um escafandro que chama, tá? E aí você vai até o fundo do mar. Aí você vai fazer um trabalho lá no fundo do mar. Esse trabalho vai demorar 1 mês, por exemplo. Você vai ter que consertar uma tubulação, qualquer coisa lá. Então você veste uma roupa adequada, você está aqui no seu meio, tá? Esse é o meio físico. Você veste uma roupa adequada e entra no meio aquoso, que não é o seu meio natural. Mas você, com uma roupa adequada, pode funcionar, pode andar, pode realizar determinadas tarefas naquele meio específico. Tá? Quando você está lá embaixo, você tem uma dupla natureza. Você continua sendo uma pessoa encarnada, que você estava lá em cima. Né? Mas você também é um mergulhador, porque está com uma roupa específica. Assim também é, nós somos espíritos. Quando mergulhamos na matéria, nós vestimos um escafandro, nós vestimos um corpo físico que é programado para viver 60, 70, 80 anos. E depois, isso é extinguido pela própria extinção da energia vital desse corpo, e aí nós voltamos para a superfície, deixamos aquela roupa, tá? Agora, imaginem que esse escafandrista ficasse, ao invés de 1 mês, ficasse 10 anos lá no fundo do mar, sem subir. Ele ia acabar até esquecendo um pouco como que era a vida lá em cima. Ele ia se habituar com a vida de escafandrista. Então, ele ia começar a viver e achar que o seu normal, que a sua natureza, é a natureza de escafandrista. Ele esquece
a sua real natureza. É o que acontece com a gente. Nós vivemos num corpo tanto tempo que esquecemos que a nossa real natureza é a natureza espiritual. E isso traz uma série de consequências, como nós vamos ver mais à frente. Aí nós temos, então, que o ser humano tem encarnado uma dupla natureza. A sua natureza primeira, que é a natureza espiritual, sendo um ser imortal, um espírito eterno, num contínuo processo de evolução. E uma natureza material, transitória, mas muitíssimo importante, tá? Algumas religiões negam o corpo, algumas religiões mortificam o corpo, algumas religiões privilegiam só o espírito. Isto é um equívoco, porque estamos encarnados. Então, o nosso corpo é o vaso sagrado que temos que cuidar com o máximo zelo, com o máximo carinho, para que ele nos sirva de morada, ainda que temporária, mas necessária para o exercício do nosso processo evolutivo. Então, não podemos negar a natureza material. Só que essa natureza material é o nosso lado animal. Ele está ainda ligado aos instintos, não é? Mas aí vocês podem falar, poxa, eu não tenho instinto assim, já sou bacaninha, já sou evoluído. Imaginem, de repente, vocês estão diante de uma situação de perigo eminente, algum assaltante, algo desse tipo, e vocês vão reagir, vocês não vão pensar, automaticamente vocês reagem, tá? Isso aí o que é? É o instinto, tá? Não é só em situação de perigo. Imaginem os rapazes jogando uma pelada de futebol, não é? Se o adversário vem te dar uma canelada, você não vai pensar, puxa vida, esse adversário me deu uma canelada, então eu estou com a perna doendo, eu preciso perdoá-lo. Puxa, foi sem querer, não é? Não, isso, o instinto vem e você dá outra canelada nele, ou não dá? Dá. Se você leva uma fechada no trânsito, quantas vezes você não xinga, você não quer brigar, não é mesmo? Tudo isso são os instintos que ainda fazem parte da nossa natureza animal. E, gente, não é feio. Nós somos animais. Isso é uma realidade. No nível material, no nível biológico, nós somos seres animais, tá? Embora a nossa natureza primordial seja a natureza espiritual, ok? Aí a gente tem essa dupla natureza e a parte material, que eu falei dos instintos, da sobrevivência, da alimentação, da sexualidade, está ligada à carga genética que a gente recebe do nosso pai e da nossa mãe quando a gente reencarna. Está ligado ao ambiente familiar e social, tá? E a natureza espiritual está ligada aos arquivos do espírito. Então, o indivíduo é formado pela junção dessas duas naturezas. Ele tem o processo da educação, então a educação é importante, importantíssima. A formação que o pai e a mãe vão dar a este espírito que está reencarnando é fundamental na assimilação dos conceitos positivos do bem.
Entretanto, o espírito já traz aquele arquivo. Muitas vezes, esse arquivo é um arquivo denso, um arquivo pesado, um arquivo cheio de maldades. Então, os pais vão ensinar bondade para essa criança, mas essa criança já traz uma natureza doentia, já traz uma natureza que altera a sua personalidade. E esse indivíduo, por exemplo, se torna um psicopata, um serial killer, alguém que não tem sentimentos, que faz as piores maldades. Puxa, mas os pais não deram educação? Deram a educação, orientaram, deram os princípios morais, que poderia, se o espírito reencarnante fizesse a escolha adequada, servir para atenuar aquela bagagem negativa. Mas se o espírito reencarnante não escolhe esse caminho, o caminho da renovação, escolhe o caminho da repetição automática do padrão, ele vai voltar a ser um delinquente, porque ele traz isso na sua bagagem espiritual. Então, muitas vezes, lá no consultório, pais com o coração em extrema aflição chegam e me perguntam: doutor, aonde foi que eu errei? Eu dei uma boa educação, mas aonde foi que eu errei? E se sentem culpados. A gente precisa relativizar esta culpa. Por quê? Porque se você deu os princípios morais, os princípios éticos, você como pai e como mãe fez a sua parte. Mas ao se transformar num adulto, aquele espírito faz as suas escolhas, usando todo o processo de educação e usando toda a sua bagagem que traz de vidas passadas. Então, essa responsabilidade, ela tem que ser vista com uma certa relatividade, ok? Outro. Não, esse pula. Tá, um grande psicólogo, o Jung, ele desenvolveu uma teoria que ele chamava de individuação. Quer dizer, o homem nasce para fazer o processo de individuação. O que é o processo de individuação, segundo o Jung? É você se transformar, se tornar num indivíduo. Esta palavra, indivíduo, se você separar, você vai ver que significa o quê? Não dividido em dois. Tá? Então, o indivíduo é aquele que é global, que é inteiro. Ele não é fracionado, ele não é dividido. E o Jung colocou uma instância psíquica que ele chamou de sombra, que é assim, o porão, tá? Ou o sótão, onde a gente joga as tranqueiras que não servem mais, onde a gente joga as coisas velhas. Então, tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que nos amedronta, tudo aquilo que a gente não gosta em nós, a gente bota lá para dentro e empurra, fecha e finge que não está vendo. Mas é como se a gente botasse tudo isso. Imagina que a minha sombra é isso aqui, tá? Sombrinha pequena, né? Tudo bem? Imaginem. Aí, essa sombra é minha, não posso jogar para vocês, não posso deixar aqui e falar: opa, estou livre da minha sombra. Não estou, ela é minha. Eu preciso integrar a minha sombra à minha pessoa. Essa integração é que o Jung chama de individuação. Isso é muito difícil da gente fazer, principalmente numa vida só.
A gente leva muitas e muitas encarnações para integrar. Mas aí vocês vão me dizer, puxa vida, então eu tenho que integrar a minha personalidade, todas aquelas coisas ruins, eu tenho maldade, eu tenho ciúme, eu tenho inveja, eu tenho cobiça, eu tenho tanta coisa ruim, eu tenho que integrar isto. Paradoxalmente, nós temos que integrar para transformar. Se nós negarmos, nós nunca vamos dar um passo na evolução. E nós fazemos muito isso. Nós negamos essas características em nós e projetamos essas características que nós não queremos ver em nós, projetamos no outro. Então o outro é o errado, o outro é o chato, o outro é o feio, o outro é isso, o outro é aquilo. Tudo a gente vai jogando para fora. A gente vai jogando para fora. Para quê? Para a gente ficar com a consciência aliviada, né? E para isso a gente faz a carreira de vítima, né? Eu acho que eu vou criar um curso, Como se tornar vítima em 10 lições. Não vai ter aluno, porque todo mundo já sabe como se tornar vítima. Isso é um processo natural na gente. Sem a gente perceber, façam esse exame. A gente já, primeira cutucada, opa, é o outro que está errado. O outro, caramba, né? Ele não tem paciência comigo. Puxa vida, ele gritou comigo, ele foi agressivo. Muitas vezes eu estou sendo também agressiva, não da maneira com que ele foi, mas de uma maneira sutil, e aí de repente ele explodiu, e aí explodiu dessa maneira. Então, é isso que a gente chama de autoconhecimento, é observar-se, porque não adianta ficar procurando no Google, vendo televisão, falando mal da vida alheia. Isso tudo a gente faz, mas não resolve, porque o que resolve é nós olharmos o nosso interior, que na realidade é para isso que aqui nós estamos, ok? Uma coisa interessante é essa questão do conceito de certo e errado e do conceito de fracasso. Muitas vezes a gente vai tentar fazer alguma coisa, seja uma carreira, seja uma conquista qualquer, e não conseguimos. E aí nós nos colocamos uma plaquinha assim, ó, fracassei. Isso é a pior coisa que nós podemos fazer com nós mesmos. Não existem fracassos, existem apenas experiências mal-sucedidas e experiências bem-sucedidas. Tá? Se nós passarmos a entender as experiências da nossa vida desta maneira, o fardo vai se tornar mais suave. Por quê? Se nós já temos o complexo de vitimização, nós vamos colocar a nossa autoestima lá no dedão do pé. E quantas pessoas chegam ao consultório com queixas de depressão, ansiedade, inadequação de qualquer ordem, e a raiz disso tudo está numa autoestima extremamente baixa. Então a gente precisa ver o termômetro da autoestima, como é que está na nossa existência, na nossa personalidade. Tem pessoas que a autoestima está lá embaixo, aí vivem num complexo de inferioridade, se culpando, se vitimando. Então, aquela paciente que chega no consultório e relata que todo namorado que ela arruma a trata mal, é tranqueira, só quer tirar proveito dela. Por quê?
ela se julga merecedora apenas desse tipo de namorado. Agora, se ela dissesse, para mim apenas o melhor, ia vir um namorado 0 quilômetro, bonitão, perfeito, não é mesmo? Então, a gente atrai também as pessoas, as circunstâncias e as situações que nós acreditamos. Isso é um princípio da física quântica, que funciona lá para o elétron e funciona para a gente. Tá? Eu crio a minha realidade. Quantas vezes o paciente vem ao consultório, toma uma medicação homeopática ou faz um tratamento com essências florais e muda a frequência energética dele. Aí o que acontece? O mundo externo começa a mudar, não é? Tive um caso de uma paciente que, após a primeira consulta, eu a mediquei, passei os florais. Na segunda vez, ela voltou e eu perguntei, e aí, a senhora notou alguma melhora? Ah, doutor, eu não senti nada, não. Eu acho que não fez efeito nenhum. Seu floral aí não está com nada, né? Aí eu perguntei, mas vem cá, o seu esposo continua brigando com você? Não, até que ele está mais calminho. E aquele filho que era mal criado, que só te dava problemas, nossa, ele está mais calmo. Quer dizer, a própria pessoa não se deu conta, ainda naquele momento, do quanto a energia dela havia mudado, a energia dela. E, por tabela, mudou a energia daqueles seres que conviviam com ela. Tá? Então, nós estamos constantemente num processo de mudança. Mudança psicológica, mudança energética, mudança espiritual. E todas essas mudanças, elas vão influenciar o mundo exterior. Daí porque existe aquela afirmação de que se quisermos mudar o mundo, comecemos a mudar o nosso próprio interior. Porque é a única maneira que temos de mudar alguma coisa da realidade externa, se nós mudarmos a realidade interna. Imaginem que agora houvesse um decreto que todos os homens, por favor, não riam, todos os homens devem ser honestos e bons, por decreto. Vocês acham que iria funcionar? Não. Não? Por que não iria funcionar? Hã? Exatamente. Não há necessidade, para o crescimento, não há necessidade da mudanças de leis de fora para dentro. As mudanças de leis, das leis, vão acontecendo através da mudança de dentro para fora. Vai chegar uma hora que não vai precisar ter código penal, advogado não vai mais existir, que me perdoe os advogados, mas nessa era os médicos também não vão mais existir, porque todo mundo não vai ter mais doença. Por que não vai precisar mais código de leis? Porque o código de leis estará implantado na consciência individual de cada ser. Aí a lição do amor, da justiça, da fraternidade será de dentro para fora. Aí viveremos numa nova civilização. A evolução, como já disse, é um processo contínuo, e nós temos que fazer esta grande pergunta, que eu sugiro que vocês escrevam num caderninho, num pedaço de papel, e andem sempre com elas, com esse pedaço de papel. Quando vocês estiverem numa dificuldade, uma coisa deu muito errado,
Abre o papel e leia. O que eu posso aprender com isso? Ou uma coisa deu muito certo, vocês estão pulando de alegria. Abre o papel e pergunta, o que eu posso aprender com isso? Tá? Essa pergunta não deve nos abandonar um dia sequer na nossa existência. Simplesmente pelo fato de que é para isso que nós estamos encarnados, para aprender com as experiências, sejam elas positivas ou negativas. As necessidades humanas. Um outro psicólogo, Maslow, dividiu as necessidades humanas em 3 níveis. As necessidades primárias diziam respeito à nossa sobrevivência. Então, precisamos trabalhar para ganhar o salário, para comprar comida, para pagar as contas. Tudo isso é o nível da sobrevivência. Depois, à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai abrindo a sua visão para outras necessidades, que são as necessidades afetivas. Imaginem, por exemplo, um homem das cavernas, tá? Com a sua necessidade instintiva de procriação, de sexo, ele não vai querer saber, ele vai olhar uma fêmea, vai pegar aquele tacape, bater na cabeça da fêmea e puxar pelos cabelos, não é? Ele não vai perguntar o nome da fêmea. Por quê? Porque ele está naquele nível primário, ele está satisfazendo a sua necessidade primária. À medida que ele vai evoluindo, ele pega o tacape, bate na cabeça da mulher, arrasta com os cabelos, mas pergunta, vem cá, como é que você chama? Tá? Ele já começa a estabelecer um vínculo de amizade, um vínculo de afeto com a pessoa. Então, não interessa ele transar com qualquer mulher. Interessa ele transar com a mulher específica, que o afeto dele começa a seletivar. Tá? Isso vem ao longo de milênios e milênios, não é mesmo? E, por último, nós temos as necessidades terciárias, que são aquelas perguntas do começo da palestra. Qual o sentido da vida? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou encarnado? Por que me falta uma perna? Por que eu tenho um câncer? Por que eu ganhei na loteria? Enfim, por que eu tenho as condições que tenho? Essas perguntas fazem parte já de necessidades mais transcendentais. E o interessante é que, se nós pararmos, nós vamos ver que, juntando a nossa natureza espiritual com a nossa natureza material, nós ainda temos essas 3 necessidades. Esses 3 níveis se misturam no nosso ser. E o processo da evolução, através do autoconhecimento, vai fazendo com que nós possamos priorizar as necessidades transcendentais em função das necessidades primárias. Tá? Não, vejam que eu não falei negar, porque elas sempre vão existir enquanto nós tivermos um corpo físico. Mas a importância que vamos dar a elas vai ser, por certo, de menor valor do que a importância que dermos às necessidades transcendentais, que são necessidades do espírito. E aí nós temos uma situação interessante. É a parábola da águia e da galinha. Tá? Todos nós temos, no nosso psiquismo, uma águia e uma galinha. A galinha, o que faz a galinha? Você joga o milho, ela fica ciscando ali. Você vai,
jogando milho, ela vem atrás. Ela não está muito afim de muita coisa, ela quer comer, tá? Então, você vai e joga o milho, ela vem, e é aquela vidinha que vai passar 200 anos, a galinha vai estar lá fazendo a mesma coisa. E a águia? A águia, ela desenvolve voos majestosos aos píncaros mais elevados. O anseio da águia é a imensidão do céu, tá? E nós temos esse anseio. Qualquer um de nós, em um momento da vida, em um momento da existência, quem de nós não teve um sonho? Quem de nós não desejou algo grandioso? Isto é o voo da galinha, da águia em nós. Então, representando essa fábula na figura do barco, nós vemos que existem duas escolhas, né? Dona Yasmin sempre chegando atrasada, né? Hoje eu te dou bronca. Eu posso. Nós temos sempre duas escolhas. Nós podemos deixar o nosso barco amarrado, tá? Bem amarrado, com aqueles inúmeros nós. Com certeza, o barco não vai naufragar, o barco não vai sofrer nenhum dano, não é? Porque ele está firmemente amarrado no cais, tá? Mas aí a gente pode perguntar para essa pessoa, vem cá, no final da vida, né? Foi legal você ficar com o teu barquinho 80 anos amarrado lá no cais? O que você aprendeu? O que você sonhou? O que você viveu? Eu não vivi nada, mas o meu barquinho não afundou, tá? Então, esse é o conformado, tá? Já existe o outro, que é o sonhador, que vai soltar as amarras do barco. Isso é um risco? É um risco tremendo. Viver é um risco absurdo. Viver é um risco tremendo, muito grande, mas viver é fantástico. Viver é necessário, viver faz parte da nossa essência. Nós temos que soltar o nosso barco. O nosso barco vai chegar em praias maravilhosas, mas vai enfrentar tormentas, pode até virar. A gente vai ter que se segurar, desvirar ele e continuar a jornada. Enfim, quem solta as amarras corre riscos, mas também colhe experiências e cresce. Essa é a diferença. As experiências podem ser positivas ou negativas, mas certamente o crescimento acontecerá. Por quê? Se o barquinho foi solto, ele vai adquirir experiência. A águia vai voar. Se o barquinho ficar preso, ele não tem experiência nenhuma, e a galinha vai ficar ciscando. Essa é a nossa natureza. A situação do nosso mundo hoje, e aí vamos passar isso rapidamente, que seria uma outra palestra até, mas vamos analisar. Há um mal-estar geral na civilização. A depressão, a angústia, o estresse, problemas financeiros, isso nem se fala, desencontros relacionais, falência de valores, falta de referenciais, consumo de drogas, tudo isso faz parte do nosso mundo externo. Nós sabemos, e os espíritos estão aí nos repetir, que estamos já num processo de transição planetária, que o planeta Terra vai passar de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. E que este processo de transição, por si só, é tumultuado, é tormentoso, é doloroso, tá? Por quê? Porque estão sendo expurgados todas as negatividades do planeta, sejam elas de ordem vibracional, sejam espíritos que não mais têm condições de permanecer aqui, não vão mais reencarnar, irão para mundos primitivos,
compatíveis com a sua evolução, e nesse processo nós vivemos essa confusão. É como se nós fôssemos arrumar esta sala. E aí pega as cadeiras todas, bota para cá, depois vira de cabeça para baixo, aí de repente a Yasmin chega. Nossa, que bagunça vocês fizeram, não é? Estava tudo tão arrumado. Mas essa bagunça é necessária para que haja uma rearrumação mais satisfatória. É isso que nós estamos vivendo. E aí nós vemos, continuando, o aumento da distância entre pobres e ricos, tanto a nível pessoal, individual, quanto a nível de países. Percebam os refugiados na Europa, a tristeza, a dor desses irmãos nossos, não é? A falência das religiões tradicionais, das instituições, família, casamento, sistemas de governo, o afastamento dos valores éticos, o aumento da violência. Entretanto, como na noite escura, no bojo da noite escura, a aurora começa a surgir, já vemos os primeiros raios da manhã nascente despontando na nova civilização. Há um aumento da preocupação ecológica. As crianças que estão encarnando aqui agora são espíritos mais evoluídos, são espíritos que vêm com a função de sedimentar a mudança planetária. Então, temos que aprender com essas crianças. Há uma maior consciência grupal e há o maior questionamento existencial. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Então, o equívoco do homem atual é que ele privilegiou a matéria em função do espírito. Hoje, a importância dele é avaliada pela quantidade que ele tem de dinheiro na conta bancária, e não pelos seus valores, pela sua natureza espiritual. Hoje nós subvertemos isso e ficamos doentes. Por quê? Apenas a matéria, apenas a tecnologia, apenas o progresso científico não faz com que nós possamos alçar voo. É uma das asas. A outra asa é do amor, é da justiça, é da fraternidade, que nós precisamos desenvolver. E vamos desenvolver essa asa do coração para que ela se equipare com a asa da mente. E assim, com as asas equilibradas, nós possamos voar e pousar felizes na próxima civilização, que já começa a surgir com passos de gigante. Tá? Tinha um monte de outras coisas aí, mas vamos acabar, porque na encarnação passada eu fui em inglês, então tem que acabar na hora. Tá? Um abraço.